Muito bom dia novamente a todos e bem-vindos a mais uma edição da The Invoicing Experience Webinar Series, uma iniciativa da Solvos dedicada a explorar os desafios e tendências da faturação eletrónica e da transformação digital fiscal a nível global. O meu nome é Nuno Matos, sou responsável de marketing para a região da EMEA na Solvos. É um prazer estar convosco nesta sessão, dedicada a um dos temas mais relevantes no momento no contexto fiscal europeu. O nosso foco de hoje está no VIDA, VAT in the Digital Age, uma ambiciosa iniciativa da Comissão Europeia que tem em vista modernizar o sistema de IVA na União Europeia, reforçar o combate à fraude e tornar a cobrança de impostos mais eficiente através da digitalização. Estas propostas têm implicações profundas para empresas em toda a União Europeia, exigindo uma revisão de processos atuais, de forte adaptação tecnológica, e por isso é essencial compreender o que está em causa, os prazos em discussão, os próximos desenvolvimentos. Para nos conduzir nesta análise, temos connosco Kelly Muniz, Senior Regulatory Counsel da Solvos. A Kelly é especialista em desenvolvimentos globais na área da faturação eletrónica e das obrigações fiscais digitais, com uma vasta experiência internacional. Brasileira de origem e atualmente radicada em Estocolmo, é licenciada em Direito, tendo atuado como advogada no Brasil e possui mestrado em Direito Empresarial da União Europeia pela Universidade de Lund, na Suécia. No final da sessão, teremos um espaço para perguntas e respostas, portanto, sintam-se à vontade para deixar as vossas questões no chat ao longo da apresentação. Sem mais demoras, passo a palavra à Kelly para nos conduzir por este tema tão atual e relevante. Kelly. Obrigada, Nuno, pela introdução. Olá, bom dia a todos. Como já apresentada pelo Nuno, eu sou a Kelly Muniz, eu trabalho como Regulatory Counsel, ou assessora jurídica sênior aqui na Solvos, e eu trabalho numa equipe que é responsável por pesquisar e compreender esse complexo conjunto de obrigações de faturação eletrônica e comunicação eletrônica de dados, ou como nós chamamos, né, controle contínuo das transações, ou CTC. E a gente trabalha para garantir que as soluções da Solvos permaneçam sempre em conformidade com essa legislação que está em constante mudança no mundo todo. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o IVA na era digital, ou VIDA, como ficou mais conhecido. E o VIDA, ele tem recebido muita atenção nos últimos meses, e eu imagino que vocês tenham ouvido ou lido bastante coisas sobre VIDA recentemente, e com razão, porque se trata de uma das maiores, se não a maior reforma do IVA que já aconteceu na União Europeia. Então, é um tema, como o Nuno já bem pontuou, de muita relevância e que a gente vai começar a ver mais e mais mudanças e impactos do VIDA na faturação eletrônica e no dia a dia das empresas. Então, sem mais demoras, vamos avançar para a nossa agenda da sessão de hoje. Então, a gente vai começar contextualizando o cenário que deu origem ao VIDA. Depois a gente vai analisar com um pouco mais de detalhe como que o VIDA vai impactar a faturação eletrônica. Depois a gente vai falar sobre a introdução das obrigações de comunicação digital de dados, ou como a gente conhece, Digital Reporting Requirements, ou DRRs. E aqui está o principal foco da nossa sessão de hoje. É esse pilar de faturação eletrônica e das DRRs. A gente vai falar também um pouco sobre como a sua empresa pode se preparar antecipadamente e a gente vai terminar com as suas perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade para colocar no chat qualquer pergunta que possa surgir. Eu vou fazer o meu melhor para respondê-las dentro do tempo que a gente tem disponível para essa sessão de hoje. Então, para dar mais contexto, né, e falar sobre o que é o VIDA, a gente vai começar pontuando alguns dos fatores importantes que levaram a Comissão Europeia a apresentar essa iniciativa. Né? O IVA ele surge num contexto de rápida ascensão da economia digital. Então, isso vem transformando significativamente a forma como as empresas operam, mas também traz muitos novos desafios aos sistemas fiscais tradicionais. Então, o aumento das vendas online, por exemplo, é algo que não foi antecipado quando o sistema IVA foi originalmente criado, né, concebido. Então, isso traz uma série de complexidades, sobretudo no que diz respeito à correta aplicação do IVA, e especialmente em operações transfronteiriças ou intracomunitárias.
Outro fator são os novos modelos de negócio digitais. Então, por exemplo, os marketplaces, as plataformas de economia colaborativa e tantos outros modelos que vêm surgindo, né, nos últimos anos, trouxeram novas formas de fazer negócio, e o framework do Vida não foi totalmente concebido para abranger esse tipo de negócio, esse tipo de business. Além disso, nós assistimos a desenvolvimentos tecnológicos importantes nos últimos anos, principalmente no que diz respeito à automatização de processos empresariais, também a tecnologia fiscal, cada vez mais é algo que as empresas estão adotando, né, softwares para auxiliar as empresas a cumprirem as suas obrigações fiscais, e isso, com certeza, altera também a forma como as empresas gerem o IVA, e é algo que não era tão avançado assim na altura da adoção da diretiva do IVA. Então, os avanços tecnológicos caminharam, claro, muito mais rápido do que a legislação. E, por fim, e com certeza não menos importante, está o que a gente chama de desvio do IVA. Como vocês sabem, o IVA é uma das principais fontes de receita dos Estados-membros, e esse desvio do IVA, que é a diferença entre o quanto se espera arrecadar de IVA num determinado período, contra aquilo que de fato foi arrecadado, né, o que a gente chama de desvio do IVA, foi estimado em cerca de 90 bilhões de euros nos últimos anos. Então, é realmente um valor significativo, e em grande parte é devido à fraude. Então, esses fatores demonstram a urgência de reformar, de modernizar as regras do IVA. E com isso, a Comissão Europeia percebeu que eles precisariam de agir. Mas, nesse contexto, agir também não foi uma tarefa muito fácil. O desafio aqui era alcançar um consenso político entre os Estados-membros da União Europeia. Então, como vocês veem aí nesse slide, quando a comissão decidiu agir, propor alterações, eles poderiam ter optado desde não agir ou fazer o mínimo das alterações pontuais e que fossem pouco intrusivas às regras do IVA, como vocês podem ver no canto esquerdo, até uma proposta completamente regulamentadora das áreas que se pretendiam reformar. E a gente vê aqui que quanto mais a gente avança para o lado direito, mais consenso político seria necessário. E no leque das opções que a comissão tinha para agir, eles resolveram ir quase até o limite, ou seja, decidiram regulamentar tanto a faturação eletrônica quanto as obrigações de comunicação de dados para transações transfronteiriças na União Europeia. Então, a gente pode dizer que a proposta do IVA é bastante ambiciosa, e isso foi um dos fatores que tornou esse acordo tão difícil de se alcançar. Mas esse acordo foi, de fato, alcançado, e é sobre ele que a gente vai falar com mais detalhes nos próximos slides, mas só para dar uma visão geral para vocês dessa linha do tempo da aprovação do VIDA, né? O VIDA foi apresentado pela comissão em 2022, as alterações afetam não só a diretiva IVA, mas outros atos legislativos, como vocês podem ver também descritos nesse slide. E entre muitas idas e voltas, tentativas falhadas de atingir esse acordo, foi finalmente alcançado no final de novembro do ano passado pela ECOFIN, que é uma configuração do Conselho da União Europeia que reúne os ministros de finanças de todos os Estados-membros. Então, isso foi uma grande notícia quando aconteceu no final de 2024, e mais recentemente, o VIDA foi oficialmente adotado e publicado no Diário da União Europeia em 25 de março de 2025. E essa data de 25 de março é uma data importante, porque a partir de então começou a contar o tempo para a entrada em vigor do VIDA, e isso significa que os primeiros efeitos começariam a acontecer. Então, desde 14 de abril de 2025, o VIDA está em vigor. O que os Estados-membros precisam fazer agora é transpor essa diretiva, eles precisam colocar isso dentro da legislação nacional para que a legislação nacional reflita aquilo que é colocado na diretiva agora alterada por meio do VIDA. E, embora muitas regras, a gente vai ver, elas vão entrar em vigor daqui a alguns anos, algumas já começam a valer a partir desse 14 de abril, e eu vou contar um pouco mais para vocês sobre elas também nos próximos slides.
E então, agora que a gente já tem mais um contexto, né, vamos começar a aprofundar sobre o que é o IVA, o que ele significa, quais as alterações que a gente pode esperar e o seu impacto. Bom, o IVA é uma reforma muito significativa das regras do IVA da União Europeia, e o objetivo aqui é modernizar, melhorar a forma como o IVA é gerido, como o IVA é declarado e também cobrado. Então, um grande objetivo aqui é tornar o sistema IVA mais eficiente, transparente e alinhado com a economia digital e todos os avanços tecnológicos que eu comentei anteriormente. O VIDA é baseado em 3 pilares. Então, o pilar número 1 é esse novo sistema de comunicação de dados em tempo real ou quase real e baseado na faturação eletrônica, que também é conhecido como DRR. Esse é o foco da nossa sessão de hoje. Os outros pilares são importantes também, mas hoje a gente resolveu que a gente ia focar nesse pilar número 1. O pilar número 2 é a atualização das regras de IVA para a economia das plataformas, com impacto principalmente em plataformas de transporte partilhado, alojamento de curta duração, essas plataformas que a gente conhece bem. E o pilar número 3 é a expansão das regras atuais para permitir o registro único de IVA para vendas a consumidores finais. Bom, nesse próximo slide, a minha intenção não é detalhar nesse momento tudo que vai mudar, mas dá para vocês essa visão geral e um resumo das principais alterações. Então, a gente vê aqui que desde 2025 começam os primeiros efeitos de IVA até 2035. Tudo que a gente vê grifado em azul são alterações que dizem respeito à faturação eletrônica e essa nova obrigação de comunicação de dados digitais. E os demais são as mudanças nos pilares 2 e pilares 3 do IVA. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de que é uma mudança significativa e que os seus efeitos vão ocorrer ao longo de vários anos, até 2035. Dito isso, vamos começar, então, a falar sobre o impacto do IVA na faturação eletrônica. Então, o VIDA trata tanto de regras de faturação eletrônica quanto essas obrigações de comunicação em tempo real. Mas elas estão muito, muito alinhadas e são muito próximas. Porém, a gente vai tratar elas um pouquinho para o propósito da gente melhor entender como o VIDA funciona de forma separada. Primeiramente, é importante a gente descrever brevemente qual o cenário e as regras que se aplicam à faturação eletrônica pré-VIDA, ou seja, antes da adoção do VIDA. E o que a diretiva IVA da UE diz sobre a faturação eletrônica. O que é considerado uma faturação? O que é considerado uma fatura eletrônica? Bom, a diretiva IVA pré-VIDA diz que uma fatura eletrônica é aquela que é enviada ou disponibilizada por meios eletrônicos. Ela é sujeita à aceitação do destinatário, isso é uma parte muito importante e é uma regra que impede os Estados-membros de obrigarem os contribuintes a emitirem faturas eletrônicas para transações B2B ou business to business, transações transações domésticas, né? Então, a diretiva diz que o destinatário precisa aceitar, ele precisa aquecer em receber essa fatura em formato eletrônico. Se não houver essa aceitação, a fatura precisa de ser enviada em formato físico, em papel. E, por fim, a diretiva diz que qualquer formato é aceito. Então, isso pode ser um PDF, um JPEG, que são formatos que a gente chama de não estruturados, mas poderia também ser um XML, um JSON ou outros formatos que a gente chama de formatos estruturados. Ok, então, o que vai mudar a partir das novas regras ao abrigo do VIDA? Bom, 2 prazos são importantes para a gente tratar aqui, quando a gente fala de novas regras do VIDA para faturação eletrônica. O primeiro prazo é aquele de 14 de abril de 2025, quando o VIDA entrou em vigor. E o que acontece nesse prazo é que se elimina a exigência de derrogação para tornar a faturação eletrônica nacional, doméstica, obrigatória.
em determinado Estado-membro. Então, a forma como funciona hoje em dia é por conta dessa necessidade do recipiente ter que aceitar o recebimento da fatura eletrônica, os Estados-membros ficam restringidos em impor a todos os contribuintes que emitam faturas eletrônicas como uma regra. Então, os Estados-membros, o que eles precisam de fazer é pedir uma autorização, que se chama derrogação. Eles precisam dessa autorização da União Europeia. A gente viu isso acontecer em vários Estados-membros, começando com Itália, Polônia, França, Romênia, Grécia, mais recentemente, eles precisam dessa autorização. Porém, a partir de 14 de abril de 2025, com a entrada em vigor do VIDA, isso já não é mais necessário. Ou seja, o Estado-membro pode, a partir de qualquer momento que desejar, introduzir essa obrigação para operações domésticas B2B. Além disso, como consequência, deixa de ser necessário o consentimento do comprador. Ele vai ser obrigado a receber essa fatura eletronicamente, já que isso se torna uma regra naquele Estado-membro. Então, essa é o primeiro efeito do VIDA. O segundo prazo, né, que eu mencionei, são 2 prazos que são importantes para a faturação eletrônica. Esse é o segundo, 1º de julho de 2030. O que acontece aqui? Bom, o primeiro efeito é a redefinição da fatura eletrônica. A partir de julho de 2030, só é considerada uma fatura eletrônica aquela que é emitida, transmitida e processada num formato eletrônico estruturado. Então, isso significa que PDFs, um simples PDF, ele deixa de ser válido como uma fatura eletrônica, como a gente está muito acostumado. Então, isso é necessário porque ele permite essa faturação eletrônica em formato estruturado, ela permite a automatização dos processos de faturamento. Isso em Portugal vem se tornou muito conhecido, né, recentemente por conta da faturação B2G, a autoridade pública. Então, isso é necessário que seja feito num formato estruturado. E aqui, a partir de 1 de julho de 2030, isso se torna a regra geral do que significa uma fatura eletrônica. O segundo efeito é a normalização, ou seja, a fatura eletrônica no formato da União Europeia, que é conhecido como EN 16931, ela se torna a norma, se torna o padrão. Porém, os Estados-membros, eles vão ter alguma flexibilidade ainda em relação a transações domésticas. Então, eles podem permitir outros formatos, podem permitir outros standards para as transações ocorridas dentro do Estado-membro, né? Entre partes que estejam os dois dentro do Estado-membro. O próximo efeito é a eliminação da aceitação do destinatário, dessa vez de uma forma geral, já que a faturação eletrônica se torna o padrão, não faz mais sentido que seja necessário pedir autorização ou aceitação do destinatário. Porém, outra vez, os Estados-membros vão ter alguma flexibilidade quando se trate de transações domésticas. Outra importante mudança é a redução do prazo de emissão das faturas. Com VIDA, a nova regra é que será 10 dias após o fato tributável, isso se aplicará para transações fronteiriças. Atualmente, esse prazo é de 15 dias após o fim do mês do fato tributável. Então, isso vai ser reduzido. Quanto às faturas periódicas, ou também conhecidas como fatura resumo, elas vão continuar a ser permitidas. Uma versão anterior da diretiva IVA retirava a possibilidade de emissão desse tipo de fatura, mas a versão final permite que elas continuem a serem emitidas. E, por fim, a mudança aqui que eu trago para vocês em relação à faturação eletrônica são novos requisitos de conteúdo. Então, a conta bancária, o número sequencial, a referência para operações triangulares, esses dados serão obrigatórios nas faturas eletrônicas a partir de 30 de julho de 2030. Bom, dito isso, vamos agora conversar um pouco sobre as obrigações de comunicação digital de dados, ou as DRRs. O que são essas obrigações? Bom, nos termos do projeto VIDA, como aprovado, essas obrigações consistem numa obrigação dos sujeitos passivos de IVA de transmitirem dados transnacionais de operações intra-UE de forma digital às autoridades tributárias locais em tempo real ou em tempo quase real. Isso é frequentemente conhecido como CTC e-reporting. A CTC significa
Continuous Transaction Controls, ou controle transacionais contínuos. Existem vários objetivos, a gente poderia falar bastante tempo sobre, né, o porquê de se impor esse tipo de obrigação. Acho que o principal é o Estado ou o governo ter acesso a uma informação tão detalhada, né, transacional, em tempo real, e poder fazer o cruzamento dessa informação com as informações recebidas da outra parte ou de outros Estados-membros. Então, isso vai trazer uma grande vantagem, principalmente para o recolhimento do IVA, né, e para evitar fraude. Mas, como vocês veem, existem vários objetivos que se espera alcançar com essa nova obrigação. Ok, o que significa isso? Bom, a partir de julho de 2030, sujeitos passivos terão de submeter dados transacionais à autoridade tributária. O âmbito é dentro de transações B2B, ou business to business, intra-UE, ou intracomunitárias, ou seja, transfronteiriças, mas dentro da União Europeia. Isso vai ser obrigatório, com poucas exceções. Por exemplo, as aquisições, o Estado-membro pode escolher excluir as aquisições dessa obrigação, então ele teria que reportar somente as vendas. E também não se aplica ao regime de transferência de bens próprios. Como eu mencionei antes, a faturação eletrônica e essa obrigação de comunicação de dados, elas estão intrinsecamente unidas, né? Porque a obrigação de comunicação, ela está associada à emissão de uma fatura eletrônica. A comunicação acontece em tempo real e quase real, como vocês veem aí nesse slide. Por exemplo, quando se trata de reportar uma venda, isso tem que acontecer simultaneamente à emissão da fatura eletrônica. E a consequência, uma consequência super prática, né, dessas novas obrigações é que as declarações recapitulativas, elas vão ser eliminadas, não terão mais um grande motivo de existir, porque a autoridade tributária vai ter acesso à informação muito mais detalhada por meio da obrigação de comunicação. Aqui a gente tem alguns requisitos da transmissão, eu não vou falar de todos por conta do tempo, mas é importante saber que os dados serão transmitidos às autoridades locais, ou seja, isso seria o Estado-membro que emitiu o número IVA utilizado na transação por quem está reportando aquela venda ou aquela aquisição. Então, esses dados são enviados à autoridade local e são compartilhados através de uma base central de dados, que é chamada VIES, é uma base bem conhecida na União Europeia, porque ela é utilizada para validação de números IVA. Outro ponto importante é que isso vai permitir que os Estados-membros possam reconciliar os dados de vendas e aquisições transfronteiriças intra-UE. Isso vai acontecer cada vez mais. A gente tem muitos Estados-membros que, com a adesão à faturação eletrônica obrigatória, eles já estão concedendo aos contribuintes uma declaração de IVA pré-preenchida e reduzindo ao máximo a possibilidade de fazer alterações, sendo que o que se torna o seu o dado verdadeiro, o dado que a autoridade quer confiar, vai ser o dado que é emitido para ele através dessa obrigação de comunicação. Então, isso é muito importante, a gente vai continuar vendo isso acontecer mais e mais, e numa esfera muito maior dentro da UE, né? Ou seja, a partir de fora de apenas de um país, de um Estado-membro. Vamos falar agora, então, das obrigações de comunicação digital de dados internos opcionais. Aqui são aqui é a possibilidade que os Estados-membros vão ter de impor esse tipo de obrigação, mas para as transações domésticas, né, transações nacionais. É importante já ressaltar que os Estados-membros já podem impor algumas dessas obrigações, né, de comunicação digital. Por exemplo, a Espanha tem um sistema que chama SII, a Hungria tem uma obrigação, a Portugal também tem, né, uma obrigação de comunicação de dados de fatura, que pode ser realizada em tempo real, ou por meio do SAFT, por exemplo. Mas o que acontece a partir de 2030 é que existe um prazo em que
os Estados-membros que tiverem imposto algum tipo de DRR nacional, de obrigação de comunicação de dados para transações domésticas, eles precisam se alinhar com as regras do VIDA. Então, precisa estar em conformidade com as regras que são as que a gente mencionou das transações transfronteiriças. O problema aqui é que cada Estado-membro tem feito uma regra do seu jeito, então o objetivo aqui é tentar uniformizar a forma que os estados estão implementando esse tipo de regra. Porém, ainda vai ter alguma flexibilidade aqui e ali para certos aspectos, né? Por exemplo, quando a gente fala da transmissão, para transmissão de dados intra-UE, você tem de fazer isso no formato da União Europeia, porém, para as transações domésticas, vai ter uma flexibilidade de se utilizar formatos interoperáveis, como o formato EN. Porém, na maior parte, precisa de estar alinhado com as regras do VIDA. E, por fim, a gente fala sobre uma exceção que é dada aos Estados-membros que, se até 1 de janeiro esse Estado-membro já implementou algum tipo de obrigação interna de comunicação de dados em tempo real ou quase real, como, por exemplo, Itália, Romênia, Espanha, Hungria, ou, no caso, Espanha e Hungria caem no terceiro, e eu já vou explicar por quê. Então, por exemplo, já implementou alguma coisa, Itália ou Romênia, que implementaram faturação eletrônica, né, em tempo real, com a autorização da UE, ou se eles receberam uma derrogação para implementar essas obrigações, por exemplo, a Polônia e a França, que receberam antes de 2024, mas ainda não estão com os sistemas funcionando no formato obrigatório. Ou se não tenha sido necessário ter essa derrogação. Então, por exemplo, Espanha, Hungria, esses países implementaram essas obrigações de reportar, de comunicar dados, mas eles não precisaram de derrogação da União Europeia, porque não fizeram isso com base em faturação eletrônica. De qualquer forma, todos esses terão um tempo extra até 1 de janeiro de 2035 para adaptar os sistemas deles ao formato VIDA. Como a sua empresa pode se preparar? Bom, algumas perguntas importantes que devem ser feitas nesse momento, né? Se a sua empresa está preparada com um fornecedor de software que é compatível para se adaptar rapidamente. A gente já sabe que os Estados-membros podem tornar a faturação eletrônica obrigatória para operações domésticas, né? Já desde 14 de abril. Então, é importante rever se o seu sistema, se a sua empresa tem um software compatível para se adaptar a essa nova realidade, que vai ser diferente para cada país, né? Existe, como eu mencionei antes, vai existir uma flexibilidade quando o tema é faturação eletrônica, né? O envio de dados em tempo real. Então, a gente já sabe que a partir de 2030, para transações intra-UE, isso vai ser necessário, e os Estados-membros ainda terão a opção de impor isso para as transações domésticas, né? E outra pergunta que é muito importante é se você está pronto para alinhar os dados para reconciliação fiscal, uma reconciliação fiscal precisa com as autoridades, né? Como eu mencionei antes, esses dados vão chegar na autoridade em tempo real, então esses dados precisam estar limpos, precisam estar bem preparados, porque esse vai ser a base real que a autoridade vai utilizar para dizer se a sua empresa está conforme, está seguindo a diretiva e as novas regras de forma correta. Então, é muito importante rever a sua configuração e procurar um fornecedor de software de confiança. Nós da Sovos, a gente tem uma cobertura que é global, a gente tem muita experiência e já estamos há muitos anos trabalhando nessa área, então é um software que preparado, né, para atender às expectativas do VIDA. Bom, e com isso, passando 1 minuto, peço perdão pelo tempo, é bastante coisa para conversar em tão curto tempo, e eu sempre me empolgo falando desse tema, então me perdoem, mas vamos lá, vamos ver se a gente fala de algumas perguntas. Não, perfeito, foi muito elucidativo, muito obrigado, Kelly, por
introdução e detalhes sobre o Vida, que acho que foi muito relevante para quem assistiu. Temos já aqui algumas questões. O Hugo pergunta se existe alguma nesta nova diretiva para B2C. Como é a pergunta? Perdão? Existe alguma regra dessa nova diretiva para B2C? Sim. A regra, elas são focadas em B2B, no que diz respeito às obrigações de comunicação. Então, a gente vê aí, são entre empresas, business to business, empresas e outra empresa. Porém, quando a gente fala em faturação eletrônica, a diretiva ela é mais abrangente. Então, no nosso entendimento, abarcaria tanto a possibilidade do B2B como B2C, mas não necessariamente que seria obrigatório a faturação eletrônica no contexto B2C. Mas pode ser possível se o Estado-membro decidir. Não há nada que impeça e não há nada que obrigue. Porém, como eu disse, no que diz respeito às obrigações de comunicação digital, seria B2B. Obrigado, Kelly. A Juliana pergunta também se o Vida se aplica a empresas fora da UE que estão registadas para efeitos de IVA num Estado-membro. É uma pergunta bem importante, e sim, se aplica. O critério aqui não é onde a empresa está estabelecida, mas onde ela está registrada para efeitos de IVA na União Europeia. Então, se estiver realizando transações B2B intracomunitárias, terá que cumprir com essas regras de DRRs ou obrigações de comunicação a partir de julho de 2030. Então, a resposta é sim. Abrange o Vida fala em empresas que são contribuintes de IVA dentro da União Europeia, né, registradas para efeitos de IVA. Então, obrigado, Kelly. A Ana pergunta também se em relação aos marketplaces muda alguma coisa dentro da UE. Muda. Isso diz respeito às regras do Pilar 2. Não é minha área de especialidade, mas basicamente o que vai mudar são as regras de como coletar, de como recolher o IVA quando você é uma plataforma digital que faz serviços de transporte compartilhado e quando faz alojamento de curta duração. Então, para esse tipo de marketplace, sim, vai ter um efeito. Obrigado. A Juliana pergunta também como é que o Vida pode impactar a relação entre fornecedores e os seus clientes. Acho que a principal mudança diz respeito a não ter mais que pedir esse consentimento do comprador para emissão da fatura eletrônica. Então, isso vai facilitar a automatização dos processos, mas, por outro lado, exige mais alinhamento entre as partes, né? Especialmente em relação aos formatos utilizados, a qualidade de dados. Então, como os dados serão enviados em tempo real, ou quase tempo real, qualquer divergência vai ser identificada muito rapidamente nesses processos de reconciliação, como eu mencionei antes. Então, essa comunicação entre fornecedor e cliente vai ser muito importante a partir da imposição dessas novas regras do Vida. Ainda a Juliana pergunta se o Vida vai mudar algo em relação ao armazenamento, arquivo das faturas eletrónicas. O Vida não menciona explicitamente mudanças em relação ao armazenamento em si, porém, entendo que vai acabar afetando, porque alguns Estados-membros vão ter que rever as regras deles de armazenamento, porque a gente vai ter faturas eletrônicas se tornando a regra, né? E normalmente isso exige a garantia de integridade, de legibilidade, né? Autenticidade desses dados e das faturas durante todo o período de conservação. Então, talvez seja um bom momento para os Estados-membros reverem as práticas atuais e as regras e talvez impor algum tipo de mudança, tendo em vista que o armazenamento digital também vai se tornar uma norma, né? Um padrão, digamos.
Há aqui uma questão também da Laura, se o Vida prevê alguma simplificação adicional para microempresas que vendem ocasionalmente para outros Estados-membros? Existem uma série de não regras, mas, digamos, regras ou provisões dentro do Vida que são voltadas a pequenas e microempresas. Então, por exemplo, uma das coisas que se pretende fazer é ter uma plataforma que seja que essas pequenas e médias empresas não tenham que necessariamente ter um software ou alguma coisa desse tipo para poder fazer a comunicação de dados. Então, talvez isso possa ser feito por meio de uma plataforma gratuita disponibilizada pelo Estado-membro para esse propósito. Então, não teria que adaptar o sistema, o seu sistema inteiro para enviar talvez duas ou três faturas que você tenha em outro Estado-membro. Temos aqui mais algumas questões. O Hugo pergunta se, no caso particular do Estado português, a transposição de diretivas, por vezes, é realizada bastante tarde. Como é que podem as empresas antecipar-se, aplicando as regras gerais até às regras no país serem implementadas? Pergunta ele. Eu creio que sim. A gente ainda não sabe muito bem como vai acontecer a transposição, né? Existem algumas coisas que são específicas do direito europeu, por exemplo, algumas partes da diretiva não precisariam ser transpostas porque elas têm o que se chama de efeito direto, né? Mas a gente não sabe ao certo quais são todas essas partes, e o ponto principal é que os códigos IVAs dos países membros, quase todos têm essa provisão que diz que a fatura eletrônica ela é sujeita à aceitação do recipiente. Então, aquele Estado-membro vai ter, Portugal, por exemplo, tem essa provisão. Então, Portugal vai ter que fazer essa transposição se quiser impor a faturação B2B de forma obrigatória, né? Então, eu creio que isso, a empresa pode começar a se preparar, antecipar, tentar compreender as regras, tentar conversar com provedores de software que tenham experiência já fazendo isso em outros países, porque, embora as regras sejam diferentes, nós, por exemplo, da Sovos, a gente tem muita experiência fazendo isso, então a gente pode ajudar a determinar quais são os pontos mais importantes, enfim. Então, agora teremos que esperar para ver como cada país vai e quando vai transpor a diretiva e o tempo que vai ter para se preparar. Cada país é diferente. Tem países que dão muito tempo para você se preparar e ainda fazem uma série vão empurrando a obrigação, e tem países, a Romênia acho que foi um exemplo muito enfático disso, que em pouquíssimo tempo impôs a obrigação e todo mundo teve que aderir. Então, difícil saber. Portugal acho que está no grupo dos que ainda tendem a adiar, mas esperemos que isso mude. Aliás, França deu agora um ótimo exemplo, em que parecia que ia adiar a obrigatoriedade de B2B e manteve-se, né, para este ano, setembro. O José fala aqui também da questão do consentimento, a pergunta, falavas há pouco, Kelly, mas no fundo a questão dele é se a não necessidade de pedir consentimento ao comprador para emitir uma fatura eletrónica aplica-se também às vendas B2C. E se uma empresa pode emitir faturas eletrónicas ao consumidor final sem ter que solicitar consentimento prévio para a emissão dessas faturas em formato eletrónico? Não, aplica-se também a B2C. A diretiva, na verdade, ela não faz uma diferença em relação à fatura eletrônica, né? O que a gente tem no B2G, existe uma outra legislação que requer que todos os Estados-membros, para efeitos de B2G, sejam obrigados a receber as faturas em formato eletrônico. E, com isso, os Estados poderiam também impor essa obrigação. Foi o que Portugal fez, né? Desde 2019. Exato.
Então, a gente vê mais estados membros, né, tornando a obrigação B2G, trazendo a obrigação B2G para os contribuintes, mas é por conta de uma regulamentação separada da diretiva IVA, que é só para esse tipo de transação. Porém, em relação a B2C, entendo que ainda assim é necessário o consentimento do recipiente. Porém, com a mudança do VIDA, não é mais necessário, tanto para B2C quanto para B2B. A Alexandrina coloca aqui uma questão, eu não estou certo do âmbito, porque a pergunta qual o prazo do envio das faturas eletronicamente. Então, prazo, quando a gente fala de faturação eletrônica, cada país tem o seu. Nesse caso, do VIDA, ele diz que a fatura eletrônica vira regra, mas a obrigação é de extrair certos dados da fatura e comunicar esses dados. Então, você não comunicaria essa fatura inteira em si, você comunicaria certos dados. Então, para essa comunicação, o prazo do VIDA, se for uma venda, comunica-se imediatamente quando da emissão da fatura. Se for uma compra, teria 5 dias desde o recebimento dessa fatura eletrônica para se comunicar. E se for uma autofatura, também seria 5 dias. Muito bem. Não temos, parece-me, por enquanto, mais questões. Eu gostaria só aqui de colocar uma questão, ou de uma reflexão relacionada com o pre-filling, que esta revolução também vai trazer, e pegando até aqui na experiência que em Portugal temos enquanto particulares, enquanto contribuintes, onde ao longo dos últimos anos tem aumentado o nível de pre-filling da nossa declaração de IRS. Portanto, hoje em dia, quando vamos submeter o IRS, já praticamente não temos que preencher nada, e essa é a realidade que o VIDA vai trazer no contexto das empresas, não é? Não sei, Kelly, se queres aqui comentar alguma coisa. Exato. Eu acho que esse é o próximo passo dessa revolução digital que está acontecendo, né? Os países por exemplo, o Chile, que é o pioneiro na faturação eletrônica, eles já têm, hoje em dia, o pré-preenchimento de declarações. Então, não existe mais a possibilidade de você mudar aquilo que vem pré-preenchido, a não ser que você faça uma alteração, a fonte real de dados viram esses dados que você envia dentro da sua fatura eletrônica. E mais países, a Grécia é um exemplo super recente, que começou com a declaração de IVA pré-preenchida, autorizando os contribuintes a fazerem uma mudança de até 30% naquilo que foi pré-preenchido e reduziu até a zero. Então, atualmente, desde janeiro de 2025, já não é mais possível fazer qualquer alteração, a não ser que você envie uma declaração retificativa. Então, mais e mais países estão seguindo por esse caminho. A Grécia, inclusive, a mais recente mudança foi depois da declaração do IVA, eles começaram agora a fazer o mesmo com as declarações de imposto de renda. Então, vai ser uma realidade, os governos estão olhando para isso, nas nossas conversas também com diferentes representantes em países diferentes, isso é um caminho muito viável que eles enxergam como próximos passos a partir da obrigação de faturação eletrônica ou da comunicação de dados em tempo real, quase real. Sim, o Emanuel pergunta se está previsto algum impacto na faturação B2G. Já foi referido de alguma forma, mas... Está previsto algum impacto? Não, a vida não traz impactos para B2G. Como eu disse, isso é um tema separado, hoje em dia, na União Europeia. Sim, cada país tem a sua legislação relativamente ao B2G. Em Portugal, recordo que já está em vigor para grandes empresas desde 2021 e para PME foi adiado recentemente por mais um ano a obrigatoriedade da fatura eletrónica, portanto está agora prevista para 1 de janeiro de 2026, mas como a Kelly disse, relativamente ao VIDA, não há aqui um impacto direto nestas transações. O que pergunta também, relativamente aqui à questão do consentimento,
Na realidade, o prazo de 5 dias é o tempo que o comprador tem para aceitar a fatura caso detecte algum erro. Eu pergunto se está correto. Podemos dizer que na prática, sim, é um prazo curto que preocupa, e aí a necessidade de ter, né, esses dados mais limpos e precisos possível. E, claro, nesse caso é o comprador, então são basicamente 5 dias para as partes terem entre si ajustado se houver algum erro, por exemplo. Porém, algumas coisas ainda não são totalmente claras com o VIDA. E tem outras regulamentações que vão acontecer ao longo do próximo ano, então acho que a gente vai ter mais detalhamento de algumas regras que ainda não estão muito bem especificadas pelo VIDA nesse momento. O João pergunta aqui se pode ver novamente o slide sobre os primeiros prazos aplicáveis. Creio que é este. Seria esse? Bom, esse é o primeiro prazo, exato. Esse é o primeiro prazo, que é de 14 de abril de 2025, né? Que a partir de então os Estados-membros podem introduzir alguma obrigação de faturação eletrônica nacional sem a necessidade de autorização da União Europeia. Então, isso é um passo grande, porque com a necessidade de autorização, a gente tinha um pouco mais de ideia, ou teria até um tempo a mais, sabendo que esse Estado-membro está se preparando para fazer isso, né? Porém, agora talvez possa acontecer muito mais rápido. O slide, creio que seria aquele que tem o timeline, e não este, com a barra. Exato. Acho que é esse, talvez, então. Esse é só o cronograma geral de implementação do IVA. Mas acho que a gente pode compartilhar, talvez, né? Sim, vamos partilhar os slides, exatamente, depois com todos os que assistiram. A Alexandrina pergunta aqui se pode ser submetida à segunda via na plataforma. Será uma questão mais relacionada com o produto, creio. Sendo utilizadora de soluções Solvos Safety, mas penso que depois podemos responder isso diretamente à Alexandrina. Não sei se temos ainda mais questões. Portanto, agradeço aqui mais à Kelly, ela que é aqui responsável pela apresentação, mas obrigado também pelas palavras e espero que tenha sido esclarecedor para todos. Não sei, Kelly, mais algum comentário que queiras acrescentar? Não, acho que eu já falei muito por hoje. No próximo a gente marca mais longo para dar bastante tempo de conversar bastante, ainda mais esses assuntos que tem muito a se destrinchar. Mas acho que a palavra final é ainda existem algumas coisas que vão ser regulamentadas em relação à vida. Nós da Solvos, a gente trabalha muito próximo dos representantes, né, TaxUD, Fiscalis e várias outras entidades, PEPL. Então, a gente participa muito próximo dessas entidades e a gente participa ajudando a melhor posicionar as novas regras, enfim. Então, a gente tem, assim, uma boa experiência e uma boa aproximação quando o assunto é vida. É isso. E agora a gente aguarda os próximos capítulos. Eu creio que aqui o que nós temos também tentado transmitir noutros webinars e eventos é a importância das empresas anteciparem o mais possível esta transição, quer já o façam em Portugal, quer naquilo que são as transações com outros Estados-membros. É muito importante que não fiquem apenas à espera da entrada em vigor destas matérias, mas que tudo o que possam fazer no sentido da desmaterialização é importante, porque apesar de Portugal ter adiado algumas destes processos, nomeadamente no caso do B2G, e ainda não ter anunciado nada para o B2B, nós vemos que tanto o VIDA, já 5 anos vão passar no estante, vão começar a haver alterações. França já deu este exemplo, um dos principais mercados europeus, a obrigar ao B2B
já este ano. Portanto, é algo que as empresas devem preparar-se o mais rapidamente possível e nós estamos aqui para ajudar naquilo que for possível a fazer essa transição. Portanto, Exato, obrigado. acho que isso é fato, né? Vai É. acontecer. Todos os estados, diversos Estados-membros já começaram a se posicionar, a fazer algum tipo de movimento em direção à aplicação do VIDA. Então, é algo que é só uma questão de tempo mesmo. Quanto mais rápido se preparar e entender, melhor. Resta-me agradecer mais uma vez a todos os que participaram. Obrigado também, Kelly, pela tua apresentação e esclarecimentos. O resto, bom dia para todos e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada.